Olá, turma, tudo bem? Então, semana passada a gente falou sobre a regra de 3 simples e nessa aula, a gente vai falar sobre a regra de 3 composta. Então, como a gente trabalhou muito, a gente fez muito exercício de regra de 3 simples, agora a gente vem para composta e vocês vão ver assim, que o procedimento é bem parecido, tá? Então, se você aprendeu muito bem a regra de 3 simples, você vai fazer a regra de 3 composta assim, com a mão nas costas, que fala? Vai fazer assim, rapidinho e bem fácil. Chama-se regra de 3 simples quando temos apenas 2 grandezas. Agora, regra de 3 composta quando temos mais de 2 grandezas. Normalmente, eu vi exercícios com 3, um pouco com 4, agora com 5 não vi. Muito difícil, mais com 4 grandezas. Mas se tiver, gente, o procedimento é o mesmo, tá? Então, o procedimento, primeiro, identificar as grandezas. Eu identifiquei as grandezas, vou ver a relação entre elas, se é inversamente ou diretamente proporcional. Aí a gente monta a tabela de proporcionalidades que a gente fez lá e a regra de 3 a gente resolve. Tudo bem? Um exercício que fica mais fácil. Na alimentação de 2 bois, durante 8 dias, são consumidos 2.420 quilos de ração. Se mais 2 bois são comprados, quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Então, a gente vai identificar as grandezas. Aqui no caso, a gente tem bois que comem ração durante uma quantidade de dias. Então, bois, ração e dias. Para montar, o que vocês vão fazer? A primeira grandeza é aquela grandeza que ele está perguntando. É aquela grandeza que o exercício está pedindo. Eu vou mostrar para vocês porque na hora da gente montar a nossa equação, tá? Para fazer a nossa resolução. Tudo bem? Então, eu vou na pergunta que fica mais fácil de identificar. Se mais 2 bois são comprados, quantos quilos de ração? Então, a gente já coloca a ração como a nossa primeira grandeza. Ração serão necessários para alimentá-los durante 2 dias. As outras 2 grandezas você pode colocar em qualquer ordem, mas a primeira, gente, a primeira é para colocar aquela que que ele está pedindo para poder encontrar. Deixa eu acender a luz, está escura aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Ração, dias e bois. Então, ração é o que eu quero. Dias e bois. Agora, a gente completa a nossa tabelinha, tá? Na alimentação de 2 bois, 8 dias, 2.420 quilos de ração. Quantos quilos... Se mais 2 bois são comprados, então antes do dia 2 agora tenho 4, quantos quilos de ração serão necessários para 12 dias? Tudo bem? Então agora a gente vai analisar se essas grandezas são inversamente ou diretamente proporcional. Mas a gente sempre vai ver essa relação com aquela grandeza que eu estou procurando. Tá? Então, assim, vamos esquecer dos bois. Agora a gente faz igual regra de 3 mesmo, pra gente ver se é diretamente e inversamente proporcional. Vou começar com essas 2, esquece bois, tá? Então, a gente vai ver se é diretamente e inversamente proporcional, como se estivéssemos fazendo uma regra de 3, tá bom? Eu aumentei o número de dias. Eu vou precisar de mais ou menos ração para alimentar a mesma quantidade de bois. Esquece, tá? Para alimentar a mesma quantidade de animais. Esquece que tem boi aqui, tá? Então, eu aumentei o número de dias. Eu vou precisar de mais ou menos ração para alimentar os animais. Mais ração. Mais ração, certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, você vem aqui e escreve um Dzinho. Para você saber que é diretamente proporcional, tá? Agora, esquece dias, vamos analisar os bois com a ração. Se eu aumento o número de bois, eu vou precisar de mais ou menos ração? Mais ração.
Então, são grandezas diretamente proporcional. A gente coloca para na hora da gente montar, lembrar quando tem que inverter e quando não tem. Tudo bem? Então, diretamente proporcional. Só coloca o dedo. Não precisa escrever tudo isso não, para a gente ganhar tempo. Então, como que a gente vai montar? Como que eu monto, Andréia? Eu monto a grandeza que eu quero igual. Como é que a gente vai formar a proporção? A grandeza que eu quero, ela tem que ser igual ao produto das outras duas. Por isso que a gente coloca o que eu quero primeiro, tá? Porque é o que eu quero saber. Então, a grandeza que eu quero, ela tem que ser igual ao produto das outras duas. Se tem 3 grandezas, o produto das 3 grandezas. Tudo bem? Como são diretamente proporcionais, eu vou copiar aqui, eu não vou inverter. Então, vai ficar o seguinte: 2.420 sobre x, que é igual. Eu quero que mantenha essa proporção, tá? 8 dozeavos vezes 2 quartos. Gente, por isso que eu peguei tanto no pé de vocês. Simplifiquem, por favor, simplifique, por favor, tá? Porque é mais fácil da gente trabalhar com números menores. Então, aqui a gente consegue simplificar, então eu vou simplificar. Por quê? Eu tenho uma multiplicação de fração. Andréia, eu só posso simplificar quando tem multiplicação de fração? Sim. Adição, subtração, não. Adição, subtração, você vai primeiro, se os denominadores são diferentes, vai ter que achar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas, simplificação de fração, gente, só quando eu tenho uma multiplicação, ou quando o número está em cima do... Só. Não vai sair simplificando aí as coisas, não. É só quando eu tenho a multiplicação de fração e a gente consegue simplificar o número de cima com o número de baixo. Tudo bem? Então, vamos lá. Dá para simplificar, ó, o 8 com 4, 2 com 12, tá? Então, 8, dá para simplificar por 4, né? 8 dividido, porque eu tanto 8 e 4 é acabado do 4. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. Gente, tá feio assim porque minha lousa digital quebrou, então eu tô usando o mouse mesmo para escrever. 2 dividido por 12. 12 dividido por 12 dá 6. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficou 2 sextos, tá? Se você quiser simplificar aqui em cima, também já pode. Eu só tô fazendo assim para ficar uma maneira mais didática, tá? E 1 dividido por 1. Não precisa colocar 1 dividido por 1, porque 1 dividido por 1 dá 1. Aí dá pra gente simplificar aqui, ó, o 2 com 6. Dá pra simplificar por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, o que ficou? 1/3. Então, se você já simplifica o número de baixo, lá o 2 com 6, você já poderia simplificar também. A gente já chega aqui no 1/3. Tá vendo que a gente não precisa fazer procedimentos pra gente ir mais rápido, né? E lembrando que folha de concurso, gente, eles dão um pedaço de papel pra gente fazer as contas, né? Ali um pedacinho pequeno, aí você tem que fazer um monte de conta. Então, isso ajuda também, tá? Então, o que ficou de proporção? 2.420 sobre x igual a 1/3. Temos uma proporção, igualdade entre duas razões, uma proporção. Então, a gente pode multiplicar em cruz. Então, vai ficar x vezes 1x igual a 2.420 vezes 3, 7.260. Então, serão necessários 7.260 quilos de ração. Tudo bem? Vamos fazer o próximo? Vou deixar aí vocês pensando só. Vou desligar o meu forno já. E não vou gravar o vídeo de novo, não.
Voltei. Então, vamos lá. Já identificaram as grandezas? Então, eu tenho, em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Em quantos dias 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? Então, a gente vai começar pela grandeza que eu quero saber. Então, vamos na pergunta. Em quantos dias? Então, dias, quantidade de confeiteiros e tortas. Essas são as grandezas, tá? Dias, confeiteiros e tortas. Colocando dias primeiro porque é o que ele quer saber. Agora a gente vai completar nossa tabelinha. 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Quantos dias 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? Esquece, agora a gente vai ver. Montamos a tabelinha. Agora a gente vai ver quem são as grandezas diretamente e inversamente proporcional, tá? Esquece tortas. Vamos fazer essas duas. Eu diminuí o número de confeiteiros. Para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de mais ou menos confeiteiros? Desculpa. Eu diminuo o número de confeiteiros. Eu vou precisar de mais ou menos dias para realizar o mesmo trabalho. Professora, mas e as tortas aqui? Isso que é torta, gente. É como se a gente estivesse fazendo uma regra de 3 simples, tá? Na hora de ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Esquece a relação entre essa grandeza e essa. Então, eu diminuo o número de confeiteiros, eu preciso de mais ou de menos dias para fazer o mesmo serviço. Mais dias, né? Eu diminuo a minha força de trabalho, eu vou ter que trabalhar mais dias para isso. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, você coloca um i em cima, tá bom? Esquece confeiteiros, vamos para tortas e dias. Eu diminuo o número de tortas. Eu preciso de mais ou menos dias para entregar o serviço. Menos dias. Menos tortas, menos dias. Né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Aí, agora a gente vai montar. Então, 6 sobre x é igual confeiteiros inversamente proporcionais. Então, é proporcional. Confeiteiros e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente inverte a grandeza do confeiteiro. Então, 12 quartos vai ficar 4 dozeavos. Tudo bem? E tortas é diretamente. Então, ela permanece. 960 dividido por 320. Bem, agora, vamos simplificar, hein, gente? Vamos simplificar para simplificar a nossa vida, ó. Posso simplificar esse 0 com esse 0. Posso simplificar o 4 com 32. Dá para simplificar por 4, né? 4 dividido por 4 dá 1. 32 dividido por 4 dá 8. Dá para simplificar aqui, ó, o 96 e o 12 por 12, né? 12 dividido por 12 dá 1. 96 dividido por 12 dá 8. Aí, o que sobrou para mim, né? 8 sobre 8. Tá? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Dá para simplificar também, né, gente? Dá para simplificar por 1, né? Por 8, né? 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. Professora, eu poderia já fazer isso aqui? Sim, gente, faça. Pra gente não perder tempo, tá? Tô fazendo aqui pra ir explicando um por um. Então, 6x que é igual a 1 sobre 1. Foi o que sobrou, né? Multiplicando em cruz, como eu já tenho uma fração, uma igualdade, uma fração, uma proporção, multiplica em cruz. X vezes 1x, 6 vezes 1, 6. Serão necessários 6 dias.